Glória a Deus. Pode se assentar, gente. A paz do Senhor a todos. Uma noite abençoada, noite de Santa Ceia, para a honra e glória do Senhor. Culto especial. Do jeito que você está, feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração breve. Senhor Deus, nos colocamos aqui na Tua presença. Que a Tua palavra, Senhor, venha entrar na nossa mente, no nosso coração, Senhor, e fazer morada. Senhor, que todo enviado do inimigo, Senhor, bata em retirada em nome de Jesus. Todo inimigo que nos cega, que nos deixa surdo para ouvir a Tua palavra, seja repreendido e lançado para fora, em nome de Jesus. E nós consagramos esse culto e essa palavra a Ti, e nós Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, amém, amém. Quem trouxe a sua Bíblia, abra lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, conforme você for achando, vai levantando. Nós vamos ler a palavra de pé, em respeito à palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Pode procurar, tranquilo. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Amém. O versículo é o 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Repitam comigo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Graças a Deus. Pode se assentar. Gente, que palavra abençoada. Gostei desse negócio, Sermão do Monte. Já faz o quê? Uns 2 meses que a gente está no Sermão do Monte? Falando sobre as bem-aventuranças. Esse Jesus é tão maravilhoso que Ele deixou aqui o segredo da felicidade, gente. Feliz é, ou seja, bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz. Todos procuramos a felicidade. Tem gente que procura em coisas, pessoas, dinheiro, trabalho, viagem e tudo mais que você pode imaginar na vida. E tudo isso é bom, e glória a Deus por isso. Mas a verdadeira felicidade está aqui, na palavra do Senhor. Mas não só na palavra, na prática da palavra. Porque a palavra por ela só, se a gente não praticar, são só palavras. Bem-aventurado, feliz, tá bom. Mas se eu não praticar as bem-aventuranças, eu nunca vou chegar a esse ponto. E misericordioso, gente, misericórdia é um negócio muito interessante, né? Às vezes a gente até brinca assim, né? A gente vê uma situação e fala assim, misericórdia. Já tem até um crentez aí a mais, o pessoal mudando, né? Misericredo. E tantos outros, né? Misericórdia, Senhor. Vocês sabem o que é misericórdia? Faz ideia como que a gente pode definir a palavra misericórdia? É você se colocar, olha que interessante isso, é você se colocar na miséria do próximo. Quando nós pedimos misericórdia para o Senhor, é porque nós estamos numa situação de miséria. Não só miséria financeira, não é só isso. Às vezes, miséria sentimental, dor, problemas, angústia, depressão. E ali nós estamos pedindo para Deus, Deus tenha misericórdia da minha vida. Nós estamos pedindo para Deus assim, Senhor, entra na minha miséria. Entenda, Senhor, o que eu estou te pedindo. Deus é tão maravilhoso, gente, é tão maravilhoso, que Ele se fez carne, e veio aqui, e sentiu, na pele, as nossas misérias. Jesus veio como homem, 100% homem. Às vezes é difícil a gente entender isso na teologia, né?
Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Ele não era 50-50. Ele era 100 e 100. Eu vou dar um exemplo para vocês nunca mais esquecerem. Imagine um carro, um Fusca, imagine um Fusca. Você pega um Fusca lindão, conservado. Você tira o banco, você tira o volante, você tira o motor, você tira o tanque de gasolina, você tira os pneus, a roda de suspensão, freio de mão, vidro. Tem só a carcaça do coitado ali do Fusca. Deixou de ser um Fusca? Você não vai olhar e vai saber que é um Fusca? Jesus se abriu mão de todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a majestade e se fez homem, assim como cada um de nós. Quando nós sentimos fome, ele já sentiu fome. Frio, ele já sentiu frio. Calor, ele já sentiu calor. O choro de tristeza, sim. Todos os sentimentos que nós passamos hoje, ele já sentiu um dia. Não porque ele estava no trono e pela onipresença, pela onisciência dele ele sabe, não. Ele sabe porque ele veio e sentiu na pele. Ele se colocou na nossa miséria para entender os nossos problemas. E ele se desfez de todo o poder dele. E como homem, ser humano, carne, enfrentou e venceu todos esses problemas. Não acho que Jesus, ele resistiu ao demônio porque ele era Jesus. Ele resistiu porque ele resistiu. Não porque ele usou um poder dele para resistir ao demônio. Na carne, na miséria, da fome. A gente pula uma refeição, quase morre de fome, fica 40 dias sem comer e bota um pãozinho quente, cheiroso na sua frente para você ver se você resiste. É difícil, né? Ele resistiu, não sendo Deus, ele resistiu sendo homem, assim como nós. Jesus se colocou na nossa miséria para entender a nossa vida. Para que quando a gente colocar os nossos joelhos no chão e as lágrimas correrem, e você falar assim, Senhor, está acontecendo isso, você pode não ver, você pode até não sentir, mas saiba, Ele está ali, e falando assim, eu sei o que você está passando, eu entendo o que você está passando, confie em mim, tudo vai passar, tudo é temporário, tudo, há tempo para todas as coisas, há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para abraçar, há tempo para cantar, há tempo para tudo. Não há deserto que dure para sempre, não há problema que seja eterno, tudo passa. Fala assim, até uva passa, não é verdade? Imagina os problemas. Nós precisamos ser resilientes. Nós precisamos resistir aos problemas e às adversidades que vêm. É fácil? Claro que não. É óbvio que não. Mas nós precisamos resistir mesmo assim. Toma uma pancada, você pode até cair. Levanta, bate a poeira e continua andando. Não vai tomar uma porrada da vida, cair e ficar lá no chão largado, chorando, fazendo birra. Ninguém aqui é criança. Caiu, levanta, continua andando, Jesus está com você. Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias da vossa vida. Todos os dias da nossa vida. Mas pastor, eu oro e ele não me responde. Eu oro e a situação não muda. Pastor, eu já estou nessa situação há anos.
Você já viu algum professor, no momento da prova, falar? Ou eles ficam tudo com aquelas caras emburradas assim, ó. As provações forjam o nosso caráter. As provações forjam o caráter de Cristo nas nossas vidas. Para isso servem as provações. Eu não gosto de passar aprovação, ninguém gosta de passar aprovação, mas e daí? Elas vão vir do mesmo jeito. Você gostando ou não gostando, elas vão acontecer na nossa vida. Então, ela veio, administre isso da melhor forma possível. Esse é o conselho que eu te dou. Quando nós falamos em misericórdia, aqui na Bem-aventurança, dentro desse contexto, eu não estou mais falando muitas vezes do meu relacionamento com Deus. Quando eu falo de pobre de espírito, quando eu falo de manso, quando eu falo de quem chora, eu estou falando do nosso relacionamento com Deus. Quando eu falo que eu devo ser misericordioso, eu não vou ser misericordioso com Deus, porque eu nunca me vou colocar na miséria de Deus, porque ela não existe. Isso é um relacionamento com o próximo, exclusivamente com o próximo. E olha que a palavra fala, vou explicar melhor. Quando você é misericordioso com o próximo, o que acontece? Deus é misericordioso com você. Quando você ajuda o próximo, Deus age com misericórdia pela sua vida. Eu gosto quando o Espírito Santo está no comando. Eu não sabia nada do que o diácono ia falar. Eu ainda brinquei com o irmão Eliseu, olhei atrás e falei, presta atenção no que o diácono está falando. Eu vou quase que repetir tudo que ele falou. E não porque eu ouvi, porque eu anotei. Já estava escrito. Está desde quinta-feira pronto. Nós precisamos entender muitas vezes, nós como crentes, como na fé cristã que nós temos. Eu ouvi uma expressão uma vez que eu achei muito interessante, que diz assim, ó, quem é, repita comigo, quem é, faz. Quem é, faz. É interessante que o fazer algo, antes que você faça, você já sentiu de fazer aquilo. Você não faz as coisas aleatoriamente. Se você tem um coração bondoso e misericordioso, as coisas vão acontecer, você vai fazer as coisas, porque você é desse jeito. Mas Henry, está faltando misericórdia na minha vida. Pode ser que esteja mesmo. Pode ser que você olhe e veja o povo aí fora, veja um morador de rua passando aí, ou algum necessitado, e aquilo não, como diz por aí, não fede, não cheira para você. Você dá de ombros. Peça para Deus misericórdia. Porque isso aí, esse sentimento não é de Deus, não. Não é. Porque quando nós olhamos Cristo, quando nós olhamos o ministério de Cristo, eu consigo enxergar ali alguém 100% misericordioso. 100%. Gente, Jesus não, eu fico imaginando assim, Jesus acho que não podia ver alguém doente, já catava assim, vamos lá, vamos falar aquele doente ali. Não podia ver um endemoniado que já catava, pô, vamos lá, estou sabendo que tem um endemoniado naquele lugar lá, vamos lá que eu preciso resolver esse problema. Olha quantos milagres. Ele curou o enfermo, o cego voltou a enxergar, o coxo voltou a andar, o morto ressuscitou, o leproso foi limpo. Isso é ou não é um coração misericordioso? Se não for, eu não sei o que é. É alguém que se colocava na miséria, alguém que se colocava na situação da pessoa. O leproso chegou para ele e falou, se tu queres, pode me curar? Jesus respondeu, eu quero, seja curado.
Eu quero. Não, ele não falou assim, eu vou curar porque você está aqui pedindo. Eu vou curar porque aleatoriamente você cruzou o meu caminho. Não, ele respondeu, eu quero. Esse é o caráter de Cristo que precisa resplandecer na nossa vida. E se está faltando por algum motivo ou outro, peça para Deus, porque Ele vai dar. Porque muitas vezes a gente aprende coisas erradas da vida. Às vezes a gente aprende coisa dos pais, dos avós, não por mal, não é isso. Mas às vezes a gente aprende coisas que fala assim, era melhor não ter aprendido. Vou dar um exemplo para vocês. Olha, você não pode ser bobo não, porque se você for bobo, as pessoas passam a perna em você. Se você for muito inocente, as pessoas vão se aproveitar de você. Quem nunca ouviu isso? E eu tenho certeza que todo mundo que falou isso, que você ouviu, falou na maior boa intenção. Não era maldade da pessoa. Mas isso muitas vezes entra tão fundo, mas tão fundo na nossa vida, que nos torna pessoas geladas demais, frias demais, para se colocar no lugar do próximo. Muitas vezes esse tipo de coisa faz a gente ficar com os dois pés para trás. Você olha a situação, você vê problema, você já vira as costas e vai para o outro lado. Atravessa a rua para não encontrar o problema. Coração frio. Porque a vida te levou até essa situação. E acontece com todo mundo, ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é a quarta pessoa da Trindade, perfeito. Não. Todos somos iguais aqui. Com problemas, sentimentos, falhas. Nós precisamos buscar o caráter de Cristo na nossa vida. Porque só assim, a luz de Cristo vai resplandecer na vida do próximo. E quando a nossa luz, a nossa não, né? Quando a luz de Cristo resplandecer pela nossa vida na vida do próximo, nós alcançamos misericórdia. Ó! Interessante, né? Quando nós falamos sobre misericórdia na Bíblia, a Bíblia fala muito sobre pessoas, muitas vezes hipócritas. Jesus então, chamou de gente hipócrita, um monte. Por quê? Misericórdia sem a prática. Ai, coitado daquela pessoa. Meu Deus, olha a situação. E ponto, terminou aí. O que você fez pela pessoa? Nada, fui embora para casa. Dormi. Estava cansado. Hipocrisia. Desculpa falar o português, claro, mas é. Você viu alguém precisando. Às vezes a pessoa está precisando de dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. Tudo bem, se você não tem, você nunca pode dar o que você não tem, certo? Você só dá o que você tem. Mas essa pessoa, você não podia ter dado uma palavra, ter feito uma oração, ter dado um abraço, uma roupa, qualquer coisa que você pudesse ter feito por aquela pessoa naquele momento. Qualquer coisa. Misericórdia sem a prática é hipocrisia. Se você não coloca em prática é porque você não se colocou no lugar da pessoa. Porque se você estivesse no lugar da pessoa passando pela necessidade, você estaria esperando a atitude das pessoas. Se você chegou até uma pessoa pedindo um favor, uma ajuda, o que você espera? Que ela ajude. Não que ela dê de ombros e vá embora e finge que não é com ela. Não era o que você ia esperar? Era o que qualquer um de nós ia esperar. Então faça ao próximo o que você gostaria que fizessem com você. Como um versículo tem informação, né? Só um versículo da Bíblia. Palavra viva e eficaz,
Quando nós falamos em misericórdia, nós temos que entender algumas coisas. Nós estamos esbarrando sobre um assunto chamado ajudar, ou caridade, ou fazer obras. E nós precisamos entender que alguém que tem uma misericórdia sincera não faz obras de caridade, de ajuda, por interesse. Nem interesse na pessoa, nem interesse para ganhar pontinhos com Deus. Porque nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela obra que Jesus fez na nossa vida. Somos salvos pela graça. Nada do que a gente possa fazer de atitude vai nos salvar. Isso é outra coisa. Nós somos salvos exclusivamente pelo favor imerecido de Jesus Cristo. Então por que eu devo fazer a obra, se eu não sou salvo por ela? Porque a obra te qualifica. A obra te qualifica. Existe um negócio na Bíblia chamado galardão. Galardão é um prêmio, uma medalha, vamos colocar assim. Vamos imaginar 3 pessoas. Pessoa A se converteu, aceitou Jesus e naquele dia bateu as botas. Aceitou Jesus, está salvo, salvo pela graça. Uma outra pessoa aceitou Jesus quando era jovem, ficou a vida inteira na igreja, mas nunca fez nada por ninguém. Nada, sabe o que é nada? Mas não pecava, aceitou Jesus, fez tudo bonitinho. Também morreu. Terceira pessoa, apóstolo Paulo. Todo mundo conhece a história do apóstolo Paulo. Morreu, chegou os 3 no céu. Os 3 estão salvos. Quem carregou a maior quantidade de obras? Paulo. Quem ajudou mais pessoas? Paulo. Quem converteu mais pessoas? Paulo. Quem pregou o evangelho? Paulo. Os 3 eram salvos, mas as obras te qualificam. As obras fazem as pessoas ver o brilho de Cristo que está dentro de você. Para isso servem as obras. Então as obras não vai fazer eu ganhar pontinhos com Deus. Olha, eu vou ajudar aquela pessoa, porque quando eu chegar lá no céu, eu vou ganhar um galardão. Interesseiro. Deus olha e você fala, bonito, né? Eu sei o que você está pensando. Eu estou falando tudo isso que é justamente para a gente fazer uma autoanálise nossa mesmo, entendeu? Uma autoanálise, foi redundante agora, uma autoanálise, para que a gente possa avaliar a nossa vida perante essa informação. E se você encontrar algo de errado, não se desespere, todos somos imperfeitos. Fique feliz, porque se você conseguiu enxergar o seu próprio erro, é porque o Espírito Santo que está em você está revelando nesse momento. E sua função é pedir para esse mesmo Espírito Santo te ajudar a mudar e a melhorar nesse quesito. Quando nós encontramos erros na nossa vida, quando nós entendemos o nosso pecado, quando nós entendemos a nossa miséria, glória a Deus, é obra do Espírito Santo que nos convence e nos mostra. O problema é quando a gente está assim, né? Não, eu não erro, eu sou, a pessoa perfeita. O Espírito Santo passou longe de uma pessoa assim. Deus abençoa tanto as pessoas que fazem obras pelo próximo, sem interesse. Vou dar um exemplo. Lá em 1 Reis 17, o país estava numa miséria absurda. O doido do Elias foi falar de vontade própria dele que não ia chover por 3 anos. Porque não foi Deus que mandou ele falar, não. Ele falou sobre a minha palavra, não vai chover. Doido, né? Ele mesmo morava ali. Mesma coisa que fala, sobre o estado de São Paulo não vai chover 3 anos. Misericórdia, eu vou estar aqui e vou passar fome com todo mundo. Mas enfim, no momento lá de dificuldade, Deus falou, Elias, vai para tal cidade, que lá eu vou preparar
uma pessoa que vai te ajudar. E ele, como obediente, foi. Chegou lá, ele encontrou uma viúva. Gente, viúva na época, não tinha nada. Porque todo o sustento vinha do homem. Se o homem faltasse, pelos filhos adultos, se não tivesse filhos ou o filho fosse criança, não ia ter sustento, ia morrer de fome, ia depender exclusivamente de esmolas. Olha o que Deus faz, o país em fome, manda Elias para lá, pega uma pessoa paupérrima, mas não era pobre, paupérrima, não tinha nada. Ei, mulher, o que você está fazendo aí? Estou catando um pedacinho, uns cavaquinhos de madeira aqui, vou fazer um pãozinho para mim e para meu filho, porque é a última refeição, é o último punhado de farinha que eu tenho. E depois esperar a morte chegar. Olha as coisas que Deus faz. O profeta vira e fala: pega esse punhado de pão e faz para mim primeiro. A gente romantiza a Bíblia, né? Mas, gente, fala sério. Se você fosse a mulher, sua última refeição, você ia dar para um desconhecido que passa aí e fala: dá para mim primeiro essa refeição? Eu duvido que qualquer um de nós daria. É papo de doido. E o pior, ela fez. Ela fez, gente. Foi lá, fez o pãozinho, deu para o homem. E não faltou a partir daquele momento mais farinha, nem azeite na casa dela. Você imagina você ter lá uma lata de farinha, aí você tira um copo. A hora que você volta, está cheia de novo. Aí você tira mais um copo, está cheia de novo. E tira mais um copo. Não esvazia não? Não esvazia, continua cheia. O azeite está caro, né, gente? Imagina você não tacando azeite nas coisas lá e não cabe o azeite na sua casa. Essa mulher, em estado de miséria, viu a miséria do próximo e deu o que tinha para o outro miserável. E Deus agiu com misericórdia sobre a vida dela. Quer exemplo maior do que esse? Nós temos que ter misericórdia também, não só de fome, de comida, não é só isso. É muito mais abrangente do que isso. Nós temos que ter misericórdia das pessoas, das almas das pessoas que estão aí fora. Gente, as pessoas, a Bíblia é muito clara. Pode falar o que for, pode falar até que é discurso de ódio, não tem importância, não estou nem aí. A salvação é só através de Jesus Cristo. Se não tiver Jesus Cristo, não existe salvação. Está aqui, está escrito. Quantas pessoas morreram hoje, domingo, sem aceitar Jesus e vão passar o resto da eternidade no inferno? Quantas pessoas devem ter morrido no mundo? Eu não faço nem ideia, mas deve ter morrido muita gente no mundo inteiro hoje. Se a gente passar agora lá no cemitério da saudade, deve ter lá uns 3, 4 velórios pelo menos acontecendo. Espero que tenham aceitado Jesus. Cada vez que nós nos calamos para falar de Jesus e do amor dele, nós estamos deixando de ter misericórdia daquela vida que está ali na nossa frente. Cada pessoa que Deus coloca no nosso lado, que a gente tem a oportunidade de falar, a gente tem ou a gente cria, tá? Oportunidades de falar, nós não estamos tendo misericórdia sobre a vida daquela pessoa, sobre a alma daquela pessoa que pode padecer no inferno. Nós precisamos, olha o que está escrito em Marcos 8,36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta a gente trabalhar que nem louco, 10 horas por dia, 12 horas por dia? O que adianta a gente viver de uma maneira totalmente mundana e perder a nossa alma? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Gente,
sexta-feira, já começa a me dar comichão. Eu preciso arrumar alguém para convidar para ir domingo no culto. E ali eu começo a olhar meu WhatsApp, e ali eu começo a olhar o Facebook, ali eu começo a olhar o Instagram, eu tenho que achar alguém. Às vezes eu não acho, aí dá sábado, já começa a dar nervoso. Se eu não achei ninguém domingo de manhã, já começa a bater o desespero. Eu preciso convidar alguém para vir. Eu preciso chamar alguém para vir. Geralmente eu consigo achar alguém. Nem sempre a pessoa vem. Mas para alguém eu mandei no mínimo um convitinho. Um oi sumido. Oi sumido. Oi sumida. Pelo menos um oi. Nós precisamos ter compaixão da alma das pessoas. Eu sei que não é fácil, gente. Ser julgado não é fácil. Não é fácil muitas vezes abordar sobre o assunto. Claro que não é fácil. Mas nós precisamos fazer. Precisamos. Viu uma pessoa passando por um problema? Leva uma palavra de Deus para ela. Não estou falando, vocês têm que ter estratégia, gente. Paulo tinha estratégia. Paulo falava assim, ó, vamos fingir de louco para ela evangelizar os loucos. Presta atenção, estratégia. Viu uma pessoa passando necessidade? Você não vai chegar para a pessoa e falar, vamos na igreja porque todos os seus problemas serão resolvidos. Não, está com dificuldade? Jesus te ama. Jesus vai te ajudar. Jesus vai te ajudar no seu problema. Leva uma palavra de Jesus. Dali, para fazer uma visita numa igreja, para algum lugar, já abriu uma estrada. Estratégia de evangelizar. Jesus te ama. Jesus quer a sua vida. Esse seu problema pode ser grande para você, pode ser um gigante, mas para Jesus não é. Ele pode te ajudar. Palavras de incentivo. Se coloque no lugar da pessoa e dê uma palavra que Jesus salva, cura, restaura, muda a vida, ainda leva para o céu. Vamos ter misericórdia da vida das pessoas. Vamos ter misericórdia das pessoas feridas. Não só ferida fisicamente. Apanhou, está doente. Não, não é só isso. Pessoas feridas de coração. Pessoas feridas de alma. Pessoas depressivas. Pessoas muitas vezes à beira de um suicídio. Vamos ter misericórdia dessas pessoas. Aquele exemplo que o diácono deu aqui, daquele abençoado contando nota de 100 na frente do morador de rua. Dá vontade de até sair da graça quando a gente vê um negócio desse, né? Fala, deixa eu ficar quieto. Não, mas é verdade, eu fico estressado com essas coisas. Vamos ter misericórdia dessas pessoas passando por uma situação crítica. Lá em Mateus 12, fala assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Não esmagará a cana quebrada. Gente, eu demorei tanto tempo para entender isso. Essa cana, não é cana de açúcar, tá? Esse tipo de planta que tem lá na região, vamos supor que você passe com o carro por cima dela, assim, ó, com o pneu. Ela vai deitar. Só que se você passar lá no outro dia, ela está de pé de novo. Ela até dá uma quebradinha, mas ela volta. Agora, se eu catar ela e torcer, ela não volta mais. Às vezes a pessoa já está tombada. Você vai lá e precisa torcer a pessoa ainda. Jesus não esmagará a cana quebrada. Pelo contrário, Ele vai dar a mão e trazer de volta. Amém? É isso que nós precisamos fazer.
O evangelho, ser evangélico, ser crente, ser cristão, pode dar o nome que você quiser, é muito mais do que 4 paredes, é muito mais do que um culto. Não estou desmerecendo a igreja física, nem um culto, porque congregar é uma necessidade, porque nós temos que ser corpo de Cristo, e nós agimos aqui como corpo de Cristo, mas não é só isso, é muito mais do que isso. Ser cristão é mudança de vida, é as pessoas verem o brilho de Cristo, o caráter de Cristo, a luz de Cristo na sua vida, não só dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja, porque ser crente dentro da igreja é fácil, qualquer um é. Difícil é ser crente dali, daquela porta para fora. Difícil é ser crente no telefone, quando alguma operadora de telefone te liga 252 vezes por dia. Difícil é ser crente quando alguém do seu trabalho te tira a paciência. Difícil é ser crente quando um carro te fecha e quase bate em você. Difícil é ser crente quando nós somos ofendidos. Isso é difícil. Mas é aí que nós mostramos quem somos de verdade. Quando alguém vem e te bate na cara, e em vez de você bater de volta, você dá outra face. Aí sim mostramos que somos crentes. Quando alguém te ofende, e você não retribui na mesma moeda. Como Jesus diz, se te pedirem para caminhar 1 milha, caminhe 2. Se alguém te processar e tomar sua capa, dê a capa, a túnica, e tudo que você tiver. Isso é ser crente. Nunca disse que seria fácil. Por que nós devemos ser misericordiosos? É interessante. Primeiro, que nos qualifica. Mas olha que interessante que está escrito em Efésios 2:10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Fomos criados, ou seja, existimos, estamos aqui para que através de Cristo Jesus possamos fazer boas obras às pessoas. Ainda Jesus vem e fala assim, olha só, é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Interessante, né? Mateus 5,44, porém eu vos digo, amai os vossos, não, vocês sabem, inimigos, não é amigos não, inimigos, tem um i na frente aí, que faz toda a diferença. Amai os vossos inimigos. Gente, isso não é fácil não. Em Tiago 2,13, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha só. Porque o juízo de Deus é sem misericórdia para os que não exercem misericórdia. Por quê? Porque Jesus subiu no seu lugar na cruz. Ele agiu de misericórdia para a sua vida. Se você não age de misericórdia sobre a vida das pessoas, o juízo que viria, vem. Mas quando você age por misericórdia, porque você entendeu que Ele agiu por você com misericórdia, esse juízo não vem. Olha que interessante, Hebreus 13:16. Não negligenciais igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Quando você faz para alguém sem interesse,
é como se você estivesse fazendo para Deus. Mas aquele fulano não merece. Faça do mesmo jeito. Mas eu não gosto dele. É aí que você tem que fazer. Porque quando você está fazendo para alguém que você não gosta, você está abrindo mão da sua carnalidade para fazer o bem ao próximo. É como se você estivesse fazendo para Deus. Porque fazer para um amigo, isso é fácil. Isso aí qualquer um faz. Nem precisa ser crente para fazer isso, né? Nem precisa ter nascido de novo para fazer isso. É uma grande realidade. Mateus 25:35 diz assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste. Daremos conta de tudo, absolutamente tudo. Cada atitude, cada pensamento, ou falta de atitude, daremos conta de tudo. O problema é que nós vivemos como se nós não fôssemos dar conta para Deus. Nós vivemos como se Deus não fosse cobrar as coisas da gente. Se Deus coloca alguém no seu caminho para você falar assim: Jesus te ama, e você não fala, você acha que não vai ser cobrado, não? Se você tem um saco de pão e alguém passa para você e fala: me dá um pão, que eu estou com fome, e você aí na mente fala: não tenho. Você acha que isso não vai ser cobrado? Será. Tudo será cobrado. Quem tem ministério, o dia que você chegar perante Jesus, Jesus vai falar assim: ô fulano, ô ciclana, eu te chamei para evangelizar, eu te chamei para ser um evangelista, para levar a minha palavra. Cadê o resultado do seu chamado? Ai, mas Senhor, mas eu trabalhava demais. Acho que Jesus vai olhar e falar: o que eu tenho com isso? Cadê o resultado do que eu te dei? Jesus não quer saber se a gente é engenheiro, arquiteto, delegado, empresário e qualquer outra coisa. Jesus quer saber assim: eu te chamei para pastorear, eu te chamei para cantar, eu te chamei para evangelizar, eu te chamei para implantar igrejas, eu te chamei para levar misericórdia, eu te ajudei para levar comida às pessoas. O que você fez com o chamado que eu te dei? Enterrou o talento? Enterrou o talento que eu te dei? Servo mau, vai ficar sem nada, e o que eu te dei ainda vou dar para o outro. Nossa, Henrique, como você é mau. Não, eu não sou mau não, só estou falando uma parábola que Jesus deixou. Tudo nós daremos conta, gente. Abra o seu coração para Jesus, abra o seu coração às pessoas. Ninguém vai fazer você de tonto porque você ajudou alguém. Pelo amor de Deus, tire isso da sua cabeça, amolece esse coração de pedra. Se você tiver condições, faça. Se você não tiver condições e tiver coragem, faça também, assim como a viúva. Eu nem gosto de usar essa palavra porque o povo entende errado, mas eu vou falar do mesmo jeito. Tinha um monte de gente para ofertar, né? Aí tinha uma viúva, meio centavo, gente, não era 1 centavo, era meio centavo da moeda corrente da época. O povo ia lá, tirava aquele bloco de nota de 100, né? Igual o rapaz lá. Ah, eu vou dar o bloco inteiro. Ela veio com 1 centavo. Tum, bateu lá no fundo, fez até barulho. Todo mundo sabe que é uma moeda. Jesus chega e fala: ela deu muito mais do que os outros, porque os outros só deram o que estava sobrando. Ela deu tudo o que ela tinha. Não estou mandando você vir aqui dar seu tudo não, tá? Isso aí a gente deixa para outras igrejas fazer.
Só estou falando da fé daquela pessoa, da atitude daquela pessoa. Ela confiou que ela deu tudo. A viúva confiou tanto na palavra do profeta que ela pegou a última refeição e deu para ele. Não só a dela, do filho. Vocês que são pais e mães aí, sabem o que eu estou querendo dizer. Tirar da boca do seu filho para dar para o estranho que passa aí na porta. Fé. Misericórdia pelo próximo. Essas coisas movem o coração do Senhor de uma maneira que vocês não imaginam. Move o coração do Senhor, move as coisas ao seu favor. A misericórdia do Senhor chega sobre a sua vida quando você faz sem interesse. Assim como Jesus fez na cruz por cada um de nós. Gente, Jesus estava lá no céu, bonitão, vivendo a vida que todo mundo gostaria de viver. Aí ele olha lá de cima, olha aqui para baixo, olha para a nossa situação, tem misericórdia sobre a nossa vida, e vem e se faz carne, e vai para aquela cruz. Às vezes nós não temos ideia do que é uma crucificação romana. Hoje é Santa Ceia, tem tudo a ver com o assunto. Uma pessoa podia viver até uma semana pendurada na cruz. Não sou eu que estou falando, é a medicina que fala. Vários médicos fizeram estudos sobre isso e tudo mais, e tem até livros escritos sobre isso. Você poderia ficar até uma semana pendurado naquela cruz, gemendo, sofrendo e pingando sangue. Sem comer, sem beber, fritando no sol. Jesus alcançou a misericórdia de Deus. Ficou só 6 horas. E ali, gente, vocês já sentiram sede? Mas sabe aquela sede? Você pagaria R$100 numa garrafinha d'água? De tanta sede que você tem? Imagine Jesus preso, apanhou, carregou aquela cruz, estava lá pendurado, já 6 horas, a gente foi pendurado 9 da manhã, já era quase 3 da tarde. Aí ele fala assim, me dá água. Me dá água, um copo d'água. Aí vem alguém e dá vinagre para você tomar. Não é só isso. Essa passagem não significa só isso. Lá em Mateus 27, se eu não me engano, lá para o versículo 30 e alguma coisa. Vinagre com fel. Fel era uma droga da época. Um analgésico, vamos dar um nome, um analgésico. Quando eles tentaram dar o vinagre com aquele analgésico, era para tentar diminuir um pouco a dor dele. Não porque eles eram bons, porque as pessoas crucificadas estavam gritando de dor. Você imagina você ficar ali embaixo, 3 pessoas gritando na sua orelha de dor? Você fala, deixa eu dar uma dipirona para esse povo para ver se eles param de gritar um pouco. Alivia meu ouvido. Foi por isso que eles deram. O Jesus, quando pôs na boca, não quero, recusou o analgésico. Se é para sofrer, eu vou sofrer como tem que fazer, por cada um de nós. Ele não se eximiu do sofrimento que era para cada um de nós. Ele foi até o fim, sem dipirona, sem canela de velho para tirar as dores. É muito sério isso, gente. É muito sério. Jesus foi naquela cruz por mim e por você.
Porque o castigo era nosso. Ele teve misericórdia e tomou o nosso lugar. Porque não foi ele que pecou contra Deus, foi nós que pecamos contra Deus. Por isso que ele tomou o nosso lugar. Existia um escrito de dívida contra cada um de nós. Cada vez que a gente peca, antes de aceitar a Cristo, a gente começa a dever para Deus. E olha que a lista tem gente que era muito grande. Todo mundo é grande, mas tem gente que é muito grande. E aquela dívida começa a ficar grande, seu nome começa a ficar sujo no cartório. A nota promissória, as duplicatas lá no cartório, olha, grande. Parece carnê de carro quando você financia em 60 vezes. Não acaba nunca. Jesus pegou aquela duplicata, cravou na cruz junto com ele, depois do vinagre, e disse assim: está consumado. Ou seja, eu paguei a dívida de cada um. A dívida está paga. Não nos dá o direito de ter novas dívidas, ok? Não é porque limpou seu nome no Serasa não, que você pode fazer mais dívida e sujar o nome de novo. Não é isso. Mas ele pagou. Não é que caducou, não. Alguém pagou, alguém tirou dinheiro do bolso e pagou para você. Ele saiu do trono dele, teve misericórdia das nossas vidas e veio morrer no nosso lugar. Tomou o nosso lugar. Morreu. Só que ele venceu a morte. Subiu aos céus. E é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele tem domínio sobre a morte. Só morre quem ele quer, gente. Só se ele deixar, senão não morre não. Cada um tem a sua hora. E quem manda nessa hora é Jesus. Quem morre na véspera é só o peru, no Natal. O resto ninguém morre de véspera não, morre quando tem que morrer. Essa é a grande realidade. Novo, velho, não importa. É só quando tem que ir mesmo. Ele fez isso pelas nossas vidas. E hoje, culto de Santa Ceia, nós estamos aqui para lembrar disso. Para lembrar da misericórdia que Ele teve pelas nossas vidas. Que Ele pediu assim: seja meu imitador. Jesus, você pode ver que os discípulos muitas vezes chamavam Ele de mestre. Ou rabino, que também é mestre, professor. Qual é o sonho de todo professor? É que o aluno aprenda e faça igual ele, não é isso? Não é? Estou ensinando lá matemática. O que você quer? Que todos os alunos aprendam exatamente o que você ensinou para que eles possam fazer igual. Por que Jesus era mestre? Por que ele era o rabino, o professor? Porque ele estava aqui ensinando uma lição. E qual era a vontade dele? Que todos aprendessem e fizessem igual. E a lição de hoje é: eu tive misericórdia de vocês por uma dívida que vocês não podiam pagar. Então, tenha misericórdia pelo próximo. Porque a dívida do próximo na sua vida não é nem perto da dívida que Jesus pagou pela sua vida.